texto é 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 até o 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente está diante de um texto que é impossível em nós mesmos obedecer pela fé. Impossível, Senhor. A gente precisa da Tua graça. E eu entendo, Pai, que a gente precisa pedir perdão ao Senhor por tantas vezes a gente conduzir os nossos casamentos de uma maneira que não considera a Tua palavra e o Teu chamado sublime, glorioso, maravilhoso para cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, nos perdoa e nós pedimos que o Teu Espírito Santo essa noite use a Tua palavra para restaurar os casamentos que precisam ser restaurados. Senhor, traz quebrantamento, arrependimento, fé, alegria. Nos lembra, Pai, que os casamentos existem para Cristo. O Senhor diz que a Tua mão fez tudo o que existe, tudo o que foi criado. Mas o Senhor diz que vai olhar para aquele que é aflito e abatido de espírito e que treme diante da Tua palavra. Nos dê esse espírito. Um espírito de temor e tremor diante da Tua palavra maravilhosa. Senhor, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. O Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uns 10 dias atrás, saiu uma notícia de um grupo defendendo a ideia do gênero neutro na língua portuguesa, não mais masculino ou feminino, mas o gênero neutro. Eles dizem que o objetivo é eliminar o machismo e o preconceito da nossa língua. Eles sugerem que seja trocada a palavra meninos, com O, por meninix, e colocar um X. Ao invés da letra O, tem um outro grupo que sugere que ao invés de usar meninos ou meninas, que se use meninês, com a letra E. Se eu ouvir isso, parece um absurdo, essa ideia está ganhando força. O Colégio Apoio, lá em Recife, na turma do 8º ano, vazou uma foto de um professor que estava ensinando o pronome neutro aos alunos. Ele começa dizendo o seguinte, lá na nota dele para os alunos: obrigade pela atenção. Não obrigado, obrigade pela atenção. Ele fala que nós precisamos respeitar mais o próximo, isso inclui respeitar os pronomes e a forma como elu, com U, ao invés de ele ou ela, a forma como elu se sente mais confortável em ser chamade, com E, não chamado. O Colégio Franco Brasileiro, no Rio de Janeiro, uns dias atrás, anunciou
a todos os pais e os alunos que eles estão adotando o que eles próprios dizem que é a neutralização do gênero gramatical para combater o machismo. Eles começam a carta para os pais dizendo querides aluneis, ao invés de queridos alunos. Segundo a direção pedagógica do Colégio Franco-Brasileiro, o modelo atual da língua portuguesa afeta os estudantes que não se identificam com o sistema binário de gênero, homem ou mulher. Essas iniciativas são parte de um movimento, de um conceito chamado ideologia de gênero. A ideia é que as pessoas não são homens ou mulheres por causa do corpo que elas têm quando elas nascem. O seu gênero é definido, não é definido na concepção, mas cada pessoa é livre para definir o que ela é e a própria identidade sexual dela, da maneira como ela entende que deve viver. Fica claro que existe uma grande confusão nesse mundo sobre o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Mas nosso papel não é simplesmente apontar ou denunciar as distorções da palavra do Senhor. A gente precisa ir além. A gente tem que direcionar as pessoas para o plano maravilhoso que o Senhor tem para o homem e para a mulher. A gente precisa dizer o que Deus disse sobre o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. E tudo tem um propósito. Não existe nada aleatório nesse mundo. Nada, nada. E o Senhor está redimindo um povo e restaurando a imagem do Filho dele nesse povo, para que possa refletir a glória dele nessa vida aqui, como homem e como mulher. O Senhor purifica, Ele perdoa um povo e Ele está renovando a nossa mente através da palavra dele, para que você, a gente entenda qual que é a boa, agradável e perfeita vontade dele, o plano dele, para o homem, para o marido, para a mulher, né, para a esposa e para o casamento. Só assim que a gente vai ser feliz de verdade, se voltando para a palavra do Senhor, entendendo o que Ele diz que é ser um homem ou ser uma mulher. Esse mundo precisa urgente de bons modelos masculinos e bons modelos femininos e bons modelos de casamento. Urgente. Gente que testemunhe o que é se submeter com alegria à vontade do Deus soberano. E é isso que o Senhor está chamando nós, Igreja Batista Jardim Minnesota, a fazer aqui na nossa vida. O machismo é um problema real. Ele precisa ser combatido. Mas a solução contra o machismo não é o feminismo ou a ideologia de gênero. Não. A solução contra o machismo é a masculinidade bíblica. E a solução contra o feminismo é a feminilidade bíblica, cristã. É assim que a gente vai trazer glória ao Senhor e se alegrar de verdade nele. Se você está aqui hoje, você vê esse texto. Esse texto é sobre casamento, não precisa prestar atenção, não faça isso, não. Se você está aqui e você é solteiro, você deve receber esse texto como a direção do Senhor para como você deve orar e buscar um companheiro e uma companheira. E aqueles que não são casados e por algum motivo não pretendem se casar de novo, eu quero encorajar você a, número 1, você pode ser uma bênção, um instrumento em outros casamentos aqui na igreja. E 2, todos os textos sobre casamento na Bíblia deveriam fazer você desejar cada vez mais o casamento de Apocalipse 19. Quando o Cordeiro finalmente vai se casar com a sua noiva, a igreja. Então esses textos devem fazer, todos nós, na verdade, a gente se preparar mais para esse dia. Muito bem. Primeiro as damas. Sempre. Primeiro as damas. Como você, mulher,
pode cumprir o seu glorioso chamado de esposa no casamento. Primeira coisa que o Senhor chama você a fazer é você ser submissa ao seu marido. Seja submissa ao seu marido. Olha como ele começa, lá no versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma, não a todos os homens, mas a seu marido. As esposas são chamadas a submeter-se, sujeitar-se ao seu marido. Submeter-se é se colocar debaixo da liderança do marido com fé e alegria. O que o versículo 4 descreve como um espírito dócil e tranquilo. É isso que é se submeter. Submeter não significa que você sempre deve ficar calada e nunca deve dar sua opinião. Não. As suas palavras podem ser uma bênção na vida do seu marido e dar sabedoria para ele liderar a casa nos caminhos do Senhor. Submeter-se também não significa você ter que concordar com tudo que o seu marido fala ou com tudo que ele propõe que seja feito na sua casa. Não. Se o seu marido convida você a assistir um filme que tem cenas imorais, o que você deve fazer com um espírito dócil e tranquilo é dizer: eu não posso fazer isso. Eu não posso ofender o meu Senhor. Se o seu marido sugere que você não deveria ir à igreja, o que você deve fazer com um espírito dócil e tranquilo? Dizer: eu não posso fazer isso. Isso vai ofender o meu Senhor. Eu preciso adorar a Ele com o povo dele. Mas submeter-se é respeitar a posição que o Senhor, o seu Deus, deu ao seu marido, com alegria, e apoiar ele em casa, ao invés de dominar e querer controlar o relacionamento. Deixa eu dar um exemplo simples que eu presenciei recentemente. 3 pessoas, tem um casal, o marido e mulher aqui, e tem uma outra pessoa, a terceira pessoa chega e faz uma pergunta para o casal. Pergunta importante, uma pergunta pessoal para os dois. Os dois ouvem a pergunta. E o que acontece? Ao invés da mulher sair respondendo, falando um monte de coisa, o que ela fez? Ela olhou para o marido e esperou ele tomar a liderança, para ele responder uma pergunta importante que afeta o casal e a família. Isso é um exemplo simples, mas demonstra um espírito dócil, tranquilo. Se submeter é você estar em casa e o seu marido fala: pessoal, vamos fazer o culto agora, todo mundo no sofá. E ao invés de você reclamar e falar que não é uma hora boa, colocar algum empecilho, o que você faz? Pessoal, vocês ouviram? Todo mundo, vamos adorar o Senhor e ler a palavra de Deus. E você vai e você canta e presta atenção com o coração cheio de alegria, adorando o Senhor. E você apoia a liderança dele quando ele está andando nos caminhos do Senhor. A mulher submissa não usa o dinheiro de forma irresponsável ou escondida. Não. Ela confia em Deus e por isso ela faz o marido participar das decisões importantes do que está acontecendo em casa. O dinheiro é de todo mundo, de toda a família. Não existe uma separação entre a vida do marido e a vida da mulher. Os dois são uma só carne. Submeter-se é não manipular a situação em casa com caras emburradas, silêncio, isolamento, ou do outro lado, gritos, choros de frustração. Isso não é se submeter, mas você ora e conversa e discute com um espírito humilde e manso como a família deve andar. Mas agora você ouve tudo isso. Isso é muito difícil. É difícil. Nós fomos contaminados lá no Jardim do Éden com o pecado. É difícil a gente se submeter, é difícil liderar com amor. Mas eu quero dar um passo para trás agora, para a gente entender de onde que vem essa ideia de a mulher
ter que se submeter ao marido, à figura do marido. De onde que vem isso? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que a liderança do homem e a submissão da mulher não é uma questão cultural da época, que só vale para as igrejas que receberam 1 Pedro. Não tem como você, de forma honesta, chegar a essa conclusão. Não tem. Por quê? Porque os papéis específicos que Deus deu para você, mulher, e para vocês, homens, foi definido antes da eternidade, com um propósito. E o nome do propósito é Cristo. O papel que você tem no seu casamento deve apontar para Cristo. O seu casamento é uma ilustração temporária de um relacionamento eterno. Olha como o casamento é glorioso. Uma ilustração temporária de um relacionamento eterno que nunca vai acabar e nunca vai ser rompido. Que é o relacionamento do noivo Jesus com sua noiva amada. Aquela que ele deu a vida por ela. Morreu, se entregou por ela. A igreja. Olha o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, ele fala a mesma coisa, versículo 22, que a gente está lendo aqui em Pedro. Efésios 5, 22, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E a explicação que ele dá? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha a comparação que ele faz. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Existe um paralelo. Todo casamento deve refletir esse outro relacionamento. Cristo e a igreja. Mais para frente, olha o versículo 21, ou versículo 31. Efésios 5:31. Por essa razão, Paulo está citando Gênesis 2 aqui. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ele diz, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Esse é um mistério profundo. Essa união entre um homem e uma mulher, Paulo diz, é um mistério profundo. Como assim um mistério? Na Bíblia, mistério não é algo que não pode ser entendido. Não é isso que é mistério no Novo Testamento. Mistério, no Novo Testamento, é algo que estava oculto no Antigo e agora foi revelado com toda a sua força e glória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo, isso é um mistério. Mas agora está claro. Por que Deus chamou Adão e Eva para se casarem? Agora está claro. O mistério profundo é esse. Deus criou o casamento na terra para refletir o casamento, a aliança entre Cristo e a igreja. Esse é o propósito de Deus, por ter criado o homem do jeito que ele é e o papel que deu para o homem, e por ter criado a mulher do jeito que ela é e o papel que ele deu para a mulher. Esse é o propósito, ilustrar o evangelho, o amor, o profundo amor de Cristo por nós. Tudo que Deus faz tem um propósito. Com Deus não existe algo aleatório, não existe. Foi que Deus, alguém precisa liderar aqui nesse relacionamento, quem que vai liderar? Não, Deus criou o homem e a mulher com um propósito específico, planejado. Para isso. A gente só vai entender como o casamento é glorioso, como o chamado para se submeter é um chamado que deve ser recebido com fé e alegria. E para liderar com amor, recebido com fé e alegria. A gente só vai entender isso quando a gente entende que o casamento foi criado por Deus para Cristo. Sem esse fundamento, o casamento não vai fazer sentido. Vai ser estranho. Por que eu tenho que me submeter a esse homem? Ou por que eu tenho que liderar de uma forma tão amorosa e entregar minha vida por essa mulher? É por causa de Cristo. É por isso que uma mulher mandona em casa é uma distorção terrível do plano maravilhoso de Deus. É uma distorção.
A rebeldia dessa mulher não é principalmente contra o marido dela. Não. Ela está se rebelando contra Deus. O problema dela é muito mais profundo do que a sua rebelião contra o seu marido. A mulher que age de forma dominadora e autoritária em casa está numa posição de luta contra o plano do Senhor nosso Deus. Eu sei que existem muitas piadas sobre essa situação da inversão do papel do marido e da mulher. Você já deve ter ouvido as piadas. Eu quero dizer o seguinte: primeiro, que existem muitas coisas nessa vida, muitas coisas que são dignas da gente dar boas risadas. Se você não consegue rir de você mesmo e de algumas coisas que acontecem na sua vida, se você consegue estar perto das crianças e você não ri nunca, você tem algum problema. Tem muitas coisas que são dignas, que a gente ria, claro. A inversão de papéis no casamento não é uma delas. Eu não acho que Deus acha graça nas casas e nos casamentos que operam com uma distorção que começou no Jardim do Éden. Isso não é engraçado. Se essa é a dinâmica na sua casa, o que o Senhor Jesus está chamando você a fazer hoje, é você ir até Ele em oração, pedir perdão ao Senhor por ter agido de uma forma que não é o chamado que você recebeu dele. Pede perdão, pede ajuda a ele, vai até o seu marido, pede perdão a ele também, pede ajuda ao Senhor. Se arrepende e pede ajuda ao Senhor. Você vai ter alegria de verdade quando você se submete ao seu marido. Você abraça o plano maravilhoso do Senhor. Não tem nada, mulheres, não deixem esse movimento feminista enganar vocês. Não façam isso. Não tem nada de errado em se submeter. Nada. Você quer uma prova disso? Jesus se submete ao Pai. E ele faz isso, e nem por um segundo ele deixa de ser Deus. Mas ele sabe. Eu tenho um papel, eu sou filho, ele é o Pai. Então ele se submete ao Pai. Com alegria. Não tem nada de errado em você se submeter ao seu marido. Homens e mulheres têm a mesma dignidade diante de Deus. O mesmo valor diante de Deus. Funções diferentes no casamento. A função é diferente. Mas o valor, dignidade diante do Senhor, exatamente igual. O papel delas é diferente. Submissão não é sinal de inferioridade. Ouve isso. Submissão é sinal de piedade. As expressões de piedade que honram o Senhor, elas aparecem no coração submisso de uma mulher. A mulher que se submete é aquela mulher que está tão alegre em Cristo, tão satisfeita, que ela pertence ao Senhor, que com alegria ela cumpre o papel que o Senhor deu para ela, aqui, durante essa vida curta aqui, para representar de forma temporária, através do casamento, a glória do profundo amor de Cristo. Essas são as mulheres que esse mundo precisa desesperadamente. E você, mulher, que está casada com um homem que não pertence ao Senhor, é para você, primeiramente, que Pedro escreve nesse texto. Tem implicações para todas as mulheres, mas mais especificamente para você. Pedro está dizendo que a sua submissão é evangelística. Olha a continuação do versículo 1. Olha a continuação. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Olha o propósito que ele dá. A fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A sua submissão nas casas em que o seu marido não é crente, a sua submissão é evangelística.
que Pedro quer dizer aqui com ganho sem palavras? Ganho sem palavras não é a mesma coisa que convertido sem palavras, certo? Não tem como ser a mesma coisa. Ganho sem palavras não é a mesma coisa que convertido sem palavras. Não pode ser. 1 Pedro capítulo 1, você volta para o capítulo 1, versículo 23, Paulo fala como que acontece a regeneração, como que acontece essa conversão. Olha o que ele diz, 1 Pedro 1, 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então não é a conversão em si, mas Deus pode usar o seu testemunho, o seu procedimento, a sua conduta, como um dos meios para amolecer, preparar o coração do seu marido para ele se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Uma mulher amorosa e respeitosa é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para trazer o seu marido para Cristo. Nenhum marido fica impressionado com uma mulher que é difícil, uma mulher dominadora, uma mulher murmuradora. Nenhum marido fica impressionado. Mas se você é amorosa, respeitosa, dócil, mansa, isso impressiona, porque isso é sobrenatural. E o Senhor pode usar o seu testemunho. Persevera, minha irmã. Você que está nessa situação, persevera. Continua orando, porque o Senhor pode usar o seu testemunho para trazer o seu amado para Cristo. Quantas histórias a gente já ouviu? Quantas histórias a gente já ouviu do Senhor salvando uma pessoa na família e aquela pessoa é tão transformada, ela experimentou um novo nascimento de verdade, os desejos dela, as prioridades, ela foi tão transformada que o Senhor usou aquela pessoa para atrair outras pessoas da família para Cristo. Quantas histórias você já ouviu? Como um dominó, o Senhor vai derrubando o orgulho um a um e trazendo vida, regeneração. Às vezes da família inteira. Através do testemunho seu, na sua família. Continue mostrando que Cristo é precioso para você. E o Senhor pode usar de forma poderosa o seu testemunho. Sua submissão é evangelística. Não para de orar. Não desiste. O Senhor pode ter misericórdia na sua casa. Mas deixa eu lembrar você do seguinte. Se o seu marido não muda e continua duro, ainda assim, você está honrando o Senhor e trazendo glória a Ele quando você se submete ao seu marido, sem que você peque contra o Senhor. Muito bem, primeiro chamado. Submeta-se ao seu marido. O segundo chamado para você, mulher, o segundo chamado é: use a piedade como maquiagem. Use piedade como maquiagem. Olha o versículo 3. O 3 é onde não deve estar a sua beleza e o 4 é onde deve estar a sua beleza. Versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. O mundo investe bilhões de reais todo ano, bilhões de horas em anúncios, fazendo você, mulher, se comparar com outras mulheres. E eles pregam a mensagem para você, que a sua satisfação deve estar na sua pele, ou no formato do seu corpo, ou no seu cabelo. É isso que eles fazem. Eles criam um padrão cruel e irrealista para as mulheres desse mundo. Mulheres, ouçam isso. Eu tenho uma mensagem libertadora do Senhor para você. A mensagem libertadora para você. Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada e louvada. Olha que mensagem libertadora. Você não precisa ser escrava disso que eles querem fazer com você. O que tem grande valor para Deus, que são os olhos que você deve mais querer atrair, é a beleza interior.
É para lá que o Senhor olha. Dedique-se ao embelezamento espiritual. Esse embelezamento nunca vai perecer. Nunca! Nunca! A sua beleza deve estar nas tranças da comunhão com as irmãs e na joia de ouro da palavra de Deus. E você deve se vestir não de roupas caras. Você deve se vestir de uma vida de oração, sincera, fervorosa, constante. É isso que vai fazer você de uma mulher linda aos olhos do Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Olha o que a Carolina Mahane, uma esposa e mãe, olha o que ela diz. Coisa linda. Abre aspas. Considere o encanto da mulher que ama o marido, trata os filhos com carinho e faz do lar um lugar de paz. Seu caráter manifesta pureza, autocontrole, amabilidade. Nada, olha o que ela diz, nada pode revelar a joia do Evangelho com maior graça. Nada. E esse espírito dócil e tranquilo, essa beleza interior, é usada pelo Senhor para atrair as afeições espirituais do seu marido, mais do que qualquer guarda-roupa nesse mundo. É isso que o Senhor vai usar para atrair o seu marido. Agora, eu preciso esclarecer uma coisa. Pedro não está dizendo que você deve ter a pior aparência possível. Não é isso. Não é essa a ideia. Olha o que o pastor está dizendo. Agora a gente tem que usar o cabelo desgrenhado. Vamos parar de tirar remela do olho. Ninguém mais escova o dente. Banho agora só domingo. Não é esse o padrão que Pedro está colocando aqui. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A questão não é a lista de roupas que você pode ou não usar, ou a quantidade de maquiagem, ou o número de anéis no dedo. Não é esse o ponto principal. Não é. O ponto principal é o seu coração. E é do seu coração que flui. Aonde que você quer cultivar a beleza? É esse que é o ponto. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E a pergunta que vocês devem fazer, mulheres, é: aonde que eu estou investindo mais o meu tempo e os meus esforços? Qual lado da beleza que eu estou investindo mais tempo? É a beleza que perece ou é a beleza imperecível? Essa é a pergunta que vocês precisam fazer. Quando alguém olha para a sua vida, para a maneira como você usa o seu tempo e o seu dinheiro, qual que é a impressão que essa pessoa tem? Que Cristo é mais importante do que o seu cabelo e as suas unhas. Essa que é a impressão que a pessoa tem? Ou que a palavra do Senhor é mais importante para você do que a academia? Nada de errado com fazer exercício. É importante e bom fazer exercício. Mas onde que está o seu coração? O que você mais deseja dessa vida? Onde você coloca a maior importância? Embelezar o corpo ou embelezar o coração? Esse que é o ponto aqui de 1 Pedro. A piedade tem mais valor ou as roupas da moda têm mais valor? Eu quero oferecer um caminho seguro para vocês, mulheres. Um caminho libertador, um caminho seguro para você não ficar escravizada à aparência. Porque é isso que o mundo quer fazer com você. Como que você se liberta da escravidão? Aonde que você pode ter segurança para se libertar? Só tem um caminho só. Você precisa estar segura no amor de Cristo. Segura no amor de Cristo. Tão segura. Você sabe para onde que você está indo. Você sabe. Eu pertenço a Ele. Ele me comprou com o sangue dele. Em breve, eu vou ter um corpo que nunca vai perecer. Um corpo preparado para adorar o meu rei para sempre. Você está tão segura que você não precisa buscar segurança na sua aparência aqui nesse mundo. Esse é o caminho da liberdade.
Saber que você pertence ao Senhor, porque você crê que o sangue dele te salvou. Mulher de Deus, o primeiro chamado do Senhor para você é: submeta-se ao seu marido. Segundo, use a piedade como maquiagem. E terceiro, aprenda com mulheres bíblicas. Aprenda com mulheres bíblicas. Palavra e a oração são excelentes tratamentos de embelezamento espiritual. Mas tem um terceiro: aprenda com mulheres bíblicas. Olha o que Pedro faz a partir do versículo 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Não nesse mundo, mas em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma, a seu marido. Aí dá o exemplo de Sara, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. O ponto aqui não é que você, a partir de hoje à noite, tem que chamar seu marido de senhor. Meu senhor, o jantar está na mesa. Meu senhor, vamos sair. Não é esse o ponto. Se você vai por esse caminho, você está perdendo. O que Pedro está dizendo aqui? Esse tratamento de Sara revela o coração dela. Coração. Onde que está o coração de Sara? Sara é uma mulher submissa. Ela é submissa a Abraão. Ela ama ele. Ela não é perfeita. Mas ela é piedosa. Ela recebeu o chamado que o Senhor deu no casamento para refletir a igreja, a submissão alegre ao líder, que é Cristo. E ela faz isso com fé. É isso que Sara exemplifica. Então, você vai se tornar filha de Sara se você vive dessa forma. Por quê? O que é se tornar filha de Sara? Como se tornar filho de Abraão? A ideia é que se você vive dessa forma, isso confirma que você pertence à família da fé. Você faz parte dessa linhagem daqueles que foram resgatados por Deus e confiam na palavra da promessa dele. Você é como Sara. Você confia nas promessas do Senhor. Você vai viver com ele para sempre. E você pode olhar para os bons modelos da Bíblia, mas eu quero animar você também a olhar para os bons modelos bíblicos que estão vivos diante de você. Tem modelo aqui nessa igreja. Essa igreja tem mulheres piedosas que amam o Senhor. Ora por relacionamentos com essas mulheres, vai até elas, fala. A gente pode conversar um dia sobre o que é mulher. Observe as mulheres que têm esperança em Deus. Observe essas mulheres, observe a conduta delas, chama elas para conversar. Tenho certeza absoluta que mesmo com a rotina difícil delas, elas vão dar um jeito e vão tentar passar um tempo com você. Aprenda com elas o que é não temer a nada nem ninguém nesse mundo, mas temer a Deus. Porque a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Muito bem, mulheres, que o Senhor derrame graça na vida de vocês, nesse chamado sublime que o Senhor deu, para vocês representarem a igreja no casamento. Mas agora é a vez dos homens. Homens, maridos, agora é a nossa vez. A palavra do Senhor nos diz como você deve cumprir o seu chamado de marido. Como você deve cumprir. Noivos, aqueles que querem se casar, olhem para esse versículo como como a palavra do Senhor para vocês orarem e pedirem para Ele fazer isso na vida de vocês. Como é o nosso chamado? Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Maridos, homens, 2 elementos fundamentais que você precisa considerar na sua liderança em casa. 2 elementos fundamentais. O primeiro é o conhecimento. Conhecimento. Adquira
sabedoria. Com tudo que você puder, adquira sabedoria. Olha como ele começa. Ele fala para os maridos serem sábios. Sábios no convívio com a mulher. E a única forma da gente ser sábio é a gente conhecendo esse livro. É só aqui que tem sabedoria. Homem, a gente precisa se arrepender da nossa preguiça. A gente tem que ganhar sabedoria da palavra de Deus e com outros homens. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, homem, marido, sejam honestos. Se fosse oferecido para você 200 mil reais, se você ler esse mês um livro sobre casamento e estudar Efésios 5 e orar sobre essa passagem todo dia, você ia ter motivação para ler esse livro sobre casamento? 200 mil reais. A gente fica mais motivado, não? 200 mil reais não é nada, nada. A palavra do Senhor vale mais do que todo o ouro desse mundo. O Senhor está chamando todos nós, homens, a gente ganhar sabedoria do Senhor, uns com os outros, na palavra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo para a gente. Primeiro, adquira sabedoria. Segundo elemento, na sua liderança. Olha a continuação. O segundo elemento é dê honra. Dê honra à sua esposa. Trate a sua esposa amada com a devida honra. Olha o versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Ele dá duas razões. Duas razões, homens. Por que vocês devem tratar sua esposa amada com honra? Duas razões. A primeira, olha o versículo 7. Pedro fala que ela é a parte mais frágil, literalmente, o texto diz, ela é o vaso mais fraco, ou mais frágil. Em que sentido que a mulher é mais frágil? Que sentido que a mulher é um vaso mais fraco? Vamos por eliminação. Primeira opção, intelectualmente. Não pode ser verdade. Não tem como isso ser verdade. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que o homem é superior intelectualmente. Homem e mulher têm a mesma capacidade intelectual. Essa não é uma opção bíblica. Segundo teste. Espiritualmente. As mulheres são mais frágeis espiritualmente. Isso também não pode ser verdade. Esse mundo está cheio de mulheres maduras. Muito mais maduras do que muitos homens. Não pode ser espiritualmente também. As mulheres não são mais fracas nem intelectualmente, nem espiritualmente. Mesma capacidade que os homens têm. Terceira opção, emocionalmente. Também não pode ser. Algumas pessoas vão nesse caminho. Também não pode ser. As mulheres não são mais fracas emocionalmente. Na verdade, muitas vezes elas são mais estáveis emocionalmente, mais sensíveis. Certamente na minha casa, a minha esposa é mais estável emocionalmente do que eu. Às vezes eu reajo de uma maneira, calma, marido, não é assim. As mulheres podem ser muito mais estáveis. Tem marido, tem homem que se vê sangue e desmaia. E tem mulher que vê alguém sofrendo e vai na direção para tentar salvar aquela pessoa. Não pode ser emocionalmente também. A única alternativa que sobra, qual é? Fisicamente. É a única alternativa. As mulheres são mais frágeis em termos de força. Deus criou os homens naturalmente mais fortes. A constituição física dos homens, a musculatura dos homens, até dos mais magrinhos, é diferente. Deus fez os homens assim. Eles são, por natureza, mais fortes. É só você olhar para as Olimpíadas. Seria muita injustiça colocar os homens e as mulheres competindo juntos. Não faz sentido isso. Os homens são diferentes. Eu fiz um teste na minha casa essa semana e minha esposa me permitiu compartilhar. Falei, meu amor, vamos fazer uma queda de braço. Calma. Eu expliquei para ela as regras e falei, vamos fazer só um teste. E a gente foi lá na mesa e você olha para mim e você não pensa, uau, esse homem é forte. Mas vamos fazer o teste, homem e mulher. E a gente fez o teste, queda de braço. 3 segundos, o braço dela estava quase caindo. Tá vermelha já, não estava aguentando. E não aconteceu a mesma coisa comigo. É diferente.
O homem e a mulher foram criados de forma diferente. Isso é um fato. Não adianta a cultura querer inventar outra coisa. Propósito de Deus. Por quê? Deus criou os homens mais fortes para usarem a sua força para proteger, liderar, prover, cuidar da sua esposa amada. Isso é um absurdo que alguns lugares querem fazer, de enviar as mulheres para a guerra. Não faz o menor sentido isso. Os homens foram feitos para morrer no lugar delas, e elas ficam protegidas. Como o homem Cristo morre no lugar da sua noiva amada, a igreja. Por isso, homens, maridos, tratem a sua mulher com honra, com cuidado, com amor. Um homem violento em casa, seja com palavras, seja fisicamente, esse homem não está agindo como homem. Esse homem é um covarde. Ele não é homem de verdade. Porque se ele fosse homem, ele não faria isso. Porque ele sabe que ele é mais forte. Homem que é homem bíblico, cristão, trata a mulher com honra. Ele sofre por ela, protege ela, se entrega por ela, como Cristo se entregou na cruz pela sua noiva para proteger ela do julgamento que está vindo a esse mundo. E salvou ela desse julgamento. Um homem que abusa da sua autoridade em casa é uma distorção diabólica do chamado que o Senhor deu ao homem. Nós somos chamados a tratar nossas mulheres como um vaso precioso, frágil, valioso. Esse é o chamado que o Senhor deu aos homens. Em termos de força, as mulheres são diferentes, sim. Mas em termos de herança, dignidade, elas são iguais. Olha a continuação. Olha a continuação do versículo 7. Você deve tratar sua mulher com honra porque elas são co-herdeiras. Elas são co-herdeiras do dom da graça da vida. O dom da graça da vida é a herança eterna de viver para sempre com o Senhor Jesus. Vocês dois são peregrinos que devem andar de mão dada durante essa jornada terrena, porque vocês estão indo para o mesmo lugar, é o mesmo destino. Viver para sempre com o Rei Salvador de vocês. As mulheres são iguais nesse sentido, e por isso você deve tratá-las com honra. A pessoa que está indo nessa direção, a pessoa que recebeu honra do Senhor. E agora Paulo termina mostrando o que está em jogo. Agora, olhem, maridos, olha o que está em jogo nesse chamado que o Senhor dá para cada um de nós. Olha isso. Olha o que a rejeição do nosso papel de marido faz com a nossa vida. Olha o final do versículo 7. Você deve tratar sua mulher com honra, por quê? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que Pedro está falando aqui é uma antecipação do que ele fala no versículo 12. Vai para o versículo 12. Olha o que ele fala no versículo 12 do capítulo 3. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Maridos que não amam e cuidam de suas esposas e que abusam da sua autoridade, eles estão debaixo da disciplina do Senhor. Os maridos imperfeitos que vivem pedindo perdão ao Senhor, Senhor, me ajuda. Pedem perdão à esposa, perdão aos filhos, mas andam na direção de querer honrar o Senhor. Esses maridos, o Senhor tá ouvindo as orações deles, dizendo, eu vou dar graça a você. Eu sei que você é pó, mas eu vou te dar graça. Eu vou te ajudar a representar o meu filho no seu casamento. Mas os maridos que ignoram o chamado do Senhor, as orações deles batem no teto, não sobem até o trono da graça. O Senhor disciplina aqueles que rejeitam o chamado glorioso dele para amar
as mulheres. Que situação desesperadora para um homem estar debaixo da disciplina do Senhor. A gente tem tantas necessidades, tantas. O Senhor não ouvir as nossas orações é algo realmente terrível. Que será do homem que endurece o seu coração para a mulher que o Senhor deu para ele amar? Terrível. A única maneira, homens e mulheres, a única maneira da gente viver dessa maneira, como o Senhor coloca aqui na palavra dele, a única maneira de você viver dessa forma com alegria é se você viver para Cristo. A única maneira é Cristo ser o seu tesouro, o seu refúgio, a sua segurança. É a única maneira. Para você manifestar um amor tão profundo pela sua esposa e pelo seu marido, você primeiro, não tem outra maneira. Primeiro, você precisa experimentar o profundo amor de Cristo. É isso que vai mover você em direção ao seu papel como esposa submissa e alegre, e um marido, um líder amoroso e alegre no Senhor. Nós precisamos sempre olhar para a cruz do Senhor, o noivo pregado no lugar da igreja, para que de lá flua poder espiritual, para a gente cumprir o que é impossível a gente fazer nas nossas próprias forças. Casados, homens e mulheres casados, vocês estão casados para Cristo. É por causa dele que vocês estão casados aqui nessa vida. É só por causa dele. Esse é o glorioso chamado do Senhor para você no casamento. Esse é o mistério que o Senhor está chamando você a manifestar. Vamos orar? E pedir ajuda. Perdão e ajuda, Senhor nosso Deus. Senhor, que chamado sublime que o Senhor deu. Nenhum de nós é digno de representar o Evangelho com os nossos casamentos. Nenhum de nós, Senhor. Senhor, traz arrependimento, Senhor, quebrantamento. As esposas que têm rejeitado o teu chamado, Senhor. Traz quebrantamento aos maridos que não têm liderado de forma amorosa, se entregado pela esposa como Cristo. Senhor, a gente pede que o Senhor sustente os nossos casamentos. Esse mundo está desesperadamente carente de bons modelos do que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, o que é o casamento. E nós somos fracos e nós precisamos do Senhor. Para a tua própria glória, Senhor, a gente carrega o teu nome nos nossos casamentos. Tem misericórdia. E faz a gente refletir o profundo amor de Cristo nos nossos casamentos. É no nome do noivo da igreja que a gente ora. Amém. Amém. Vamos nos colocar.